Santo e eterno Deus, Pai de amor, nos colocamos na Tua presença nesse momento. Quero pedir, Pai, a Tua bênção e o Teu favor. O Senhor nos conduza, Senhor, nesse tempo. Que o Senhor derrame sobre nós, Pai, uma boa palavra, um direcionamento da Tua parte. Cobre-nos com o Teu sangue e nos favorece, Pai, em tudo. Nos favorece Teu povo, favorece a Tua igreja. Senhor, nesse propósito de buscarmos a Tua face, somos intencionais aqui, Pai, em buscar a Tua face, em ouvir a Sua voz, em querer o Teu milagre, em querer uma resposta que vem da Tua parte, sobre a família, sobre o casamento, sobre os filhos, os negócios e tudo mais que nos cerca, sobre cada ministério, sobre cada pequena família, sobre os nossos filhos, as salas. Nós queremos a Tua bênção e o Teu favor sobre 1 a 3, 4 a 6, 7 a 10. Senhor, os adolescentes, nós abençoamos, Pai, os nossos filhos. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a direção e o governo de todas as coisas possa ser estabelecido através da Tua palavra em nós e através de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, amados, eu queria falar sobre superação hoje. Superação, encontrando Deus em tempos difíceis. Sempre quando a gente pensa em superação, a gente lembra de um atleta, né? É fácil lembrar de superação quando a gente pensa num atleta. Um atleta, ele sempre pensa em romper os limites dele, né? Quer seja do tempo, quer seja da velocidade, enfim. Para quem gosta de esporte, está sempre vendo. Um atleta, ele precisa romper, né? Um time precisa vencer. O primeiro obstáculo é vencer a si mesmo, para depois você pensar. Quando você rompe, isso você consegue conquistar, né? Isso não é só no esporte coletivo, mas no individual também. E individualmente também. Todos nós passamos por momentos da nossa vida que a gente precisa superar. Você consegue lembrar de algum momento da sua vida que você precisou superar? Que você precisou romper ele? Que você precisou avançar nele de uma forma diferenciada? É um esforço extra. Você já fez um esforço extra quando você pensa assim, puxa, estou muito cansado, mas eu preciso fazer um esforço extra. Você já fez um esforço extra? E é aquele esforço que você puxa mais uma vez, né? Até fadigar. Às vezes você vai fazer um exercício na academia, e aí, às vezes eu espero fatigar. E o que é? Perdi a força. Porque ali é o limite, né? E o último, ele é o mais precioso do que todos, porque é ele quem está delimitando se você vai alcançar o seu objetivo ou não. Que às vezes você começa, isso está fácil, repete isso 10, 20, 30, 40, 50, 60, repete isso para você ver. Chega uma hora que você precisa superar aquilo que você diz que é possível, você precisa superar. A gente precisa entender que o tempo todo nós estamos rompendo limites. Isso não é diferente para a igreja precisa romper limites, você precisa romper limites, nós precisamos superar as circunstâncias que às vezes nos trazem uma fadiga grande, nos trazem um cansaço, né, uma dor. E a palavra de Deus fala, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá no livro de 2 Coríntios 4, 8 a 10, ele diz assim que nós somos pressionados, mas não desanimados, que nós ficamos perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Paulo fala a respeito assim, dando uma palavra ampla para a igreja de Corinto, dentro de um contexto mais amplo. Ele está falando, eu sei da pressão que vocês estão vivendo, eu sei das dificuldades que vocês estão passando. Eu sei como está difícil se manter cristão nesse momento em que eu estou preso e vocês estão aí vivendo esse momento. Ele estava dizendo, eu sei, eu conheço bem tudo isso que vocês estão passando, mas entendam algo, Deus está conosco. É isso que Paulo estava falando, que quando ele fala de pressão, ele fala, mas não vai ficar desanimado. Quando ele fala de perplexo, né, não fica desesperado. Quando ele fala de perseguido, e aí ele fala, você não está abandonado. E quando você fala, estou abatido, ele diz assim, não, mas você não está destruído. Não é o fim.
Então, quando a gente é superado, quando a gente entende que a gente precisa superar alguns obstáculos da nossa vida, nós avançamos. E esse avanço, é essa força, é esse impulso que eu e você precisamos dar. E aonde é o favor de Deus vai ser derramado. É nessa hora que nós como igreja avançamos. É nesse momento, sabe, irmãos, e entre, vou ler o próximo verso aqui, ó. Diz assim, ó, o verso 10, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ou seja, ele está falando assim, olha, eu sei que essa marca, você sente isso na pele, as dificuldades, as dores, eu sei que você sente as amarguras, as aflições, os medos, as decepções, as injustiças. Eu sei que você sente tudo isso no corpo, mas também é no corpo que você vai ter a vida. Vai acontecer. Sabe, irmãos, e entre o que você está vivendo e o que Deus está querendo derramar, tem algo no meio que chama processo, e nós vamos falar nisso um pouco mais à frente. Só que eu e você precisamos compreender e não jogar a toalha, e não desistir. Nós, já falei aqui, como Igreja Cristã da Família, seríamos já, no mínimo, o dobro de pessoas, se muitos não tivessem desistido. Eu desisto. Não desiste. Não, eu desisto. Eu vou procurar alguma coisa que me sacie, que mata a minha fome, que mata a minha sede, algo que me preenche, algo que me deixa melhor. Mas não desiste. E aí a pessoa sai pelo mundo, buscando aquilo que ela não quer encontrar nela mesma. Irmão, entenda uma coisa. Superar é passar e vivenciar o processo na pele. Existe 2 tipos de dor. Minha mulher sempre fala para mim. Existe 2 tipos de dor, Ricardo. Escolhe a de não fazer ou a de fazer. Porque quando você não faz, você fica tentando arrumar desculpa para si mesmo. E tenta se consolar com coisas que não saciam. E você passa a vida inteira falando: ninguém me ajudou, ninguém me abençoou, ninguém fez nada por mim, ninguém, fulano, beltrano, ciclano, só apontando o dedo. E passa a vida inteira deixando de viver aquilo que Deus quer que você viva. Superar é você romper limites. Também vai doer, mas a satisfação de saber que eu cheguei é muito maior e melhor do que a satisfação ou a tristeza de saber eu não fiz. Eu queria motivar você, irmão, para que você se pudesse sentir um pouco na pele um pouco do que é essa entrega. Por isso eu convido você a participar do jejum. Por isso eu convido você a vir orar. Por isso eu convido você a vir dedicar tempo à leitura da Bíblia. Eu convido você a se exercitar também, né? Aliás, tem uma série maravilhosa que eu vou pregar para vocês, que é só sobre o corpo. Eu acho que eu já estou perto, eu ainda não entrei nisso, porque eu ainda não cheguei no peso que eu quero, para eu poder ministrar sobre isso. Porque o primeiro a receber essa palavra fui eu. Mas no tempo eu vou chegar. Aí, eu quero que você compreenda que as questões vão haver dor. E quando houver dor, vai haver resposta. De um jeito ou de outro. Aí eu pergunto para você, antes de eu entrar nos tópicos. Minha pergunta para você é: que tipo de dor você está disposto a sentir? A de não fazer ou de começar a fazer? As duas vão doer. As duas vão doer. Aí eu vou dar uma dica para você aqui, igual Deus faz com a gente. Escolhe fazer.
Escolhe fazer, escolhe fazer. Escolhe. Porque todos nós temos dificuldades. Alguém nessa terra hoje está vivendo o pior dia da vida dela. Também é ruim. Alguém está vivendo um luto hoje, porque perdeu alguém que ama. Alguém está vivendo uma quebra de relacionamento. Tem alguém chorando. Irmão, tem alguém chorando aqui em nosso bairro. Alguém está chorando aos prantos, porque a mulher foi embora, ou o marido foi embora, ou o filho não chegou até agora em casa. Tem alguém, sempre tem uma dor. Sempre tem uma dor. Mas também há uma escolha. No meio da dor, eu posso fazer escolhas. Ou eu escolho morrer ancorado e afundado, ou eu escolho a boia, ou eu escolho a cruz. Amados, muitas coisas têm roubado de nós a alegria de continuar servindo a Deus com muita entrega, e tem roubado de nós a esperança. E a primeira coisa que eu falo para você aqui: tenha esperança. Foque em coisas que tragam a esperança para você. É interessante que Elias, ele viveu um momento muito precioso lá no livro de 1 Reis, né? Uma mulher faz uma ameaça a ele, Jezabel. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com sua vida o que você fez com a deles. Ela estava falando dos profetas, né? Que ele eliminou os profetas que se opunham a ele. Ela estava falando de coisas grandes. E Elias, ele fica assustado. E o que ele faz? Elias foge. Ele foge. E quando você foge, quando você deixa de enfrentar, você está colocando a sua esperança nas coisas que são da terra. Ele estava focado, Deus estava abençoando ele. Esse cara orou, o fogo caiu do céu, irmão. Era um ungido de Deus. E era, né? Era e é, sei lá. Mas ele perdeu o foco. Ele tirou o olhar daquilo que podia trazer algum tipo de esperança para ele e colocou o olho numa mensagem, numa palavra. Sabe, eu queria abrir esse parênteses aqui no seu coração, para renovar em você a esperança. Amém. E para pensar em esperança, eu não posso, escute, eu não posso olhar para essa terra. Não pode. Não pode. Não pode. Cutuque quem está do seu lado e diga: não pode. Não olhe para a terra, a sua direita e a sua esquerda, para dar tempo de beber água, vai. Não coloque aqui, não coloque esperança nas coisas que são terrenas. A Bíblia diz assim que Elias, 19, 3 e 4, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. E quando você fica com medo, irmão, você está olhando para as coisas que são da terra. E para todos nós, do primeiro aqui ao último lá, nós não devemos colocar confiança nas coisas terrenas. A esperança não pode ser posta só num partido, só no político, só no Estado, só na federação. Não, a nossa esperança está lá em cima. Então ajusta isso, irmão, presta atenção, deixa o Espírito Santo ministrar. Ajusta a sua esperança. Porque o seu ânimo vai depender de onde você está pondo a sua esperança. Onde você está pondo a sua esperança? Pastor, eu ando animado, às vezes eu estou animado, às vezes eu estou desanimado, certo, irmão? Eu também, às vezes, tenho esses levantes. Sabe o que eu faço? 48 horas. A propaganda vai ser o culto todo, irmão. Ou 72. Não podemos perder a esperança, irmão. Nós não podemos olhar para as coisas e desistir delas. Não perca a esperança. Às vezes você está desistindo de você, irmão. Sabe, Elias entrou num deserto. Aí eu pergunto para você: que deserto você entrou e precisa sair hoje? Escreve o deserto que você entrou. Escreve ele lá e coloca lá na nossa parede de oração. Para você sair dele.
Senhor, vou sair disso, eu não quero mais isso, não quero mais esse duplo ânimo, eu não quero. Lá no livro de Lamentações tem algo maravilhoso, é muito precioso, né? Eu gostaria de ler o livro inteiro com vocês aqui, mas não podemos. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, coloca para mim aí, provavelmente está do versículo 20 para frente aí, mas você pode, eu vou ler aqui, olha o 19, irmão, qual o contexto aqui? Lamento, por quê? Porque Nabucodonosor foi lá e tomou tudo, eles estavam em escravidão, e ele estava expressando um lamento, ele estava sem esperança, mas aí ele consegue, o autor consegue relembrar, ele consegue ter ali uma aplicação de algo que para ele era difícil, e é justamente isso que eu e você precisamos fazer. Pastor, como faz para eu renovar a minha esperança? E ele diz assim, o texto diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Se você voltar os versos para trás, irmão, é só coisa ruim. Aí, verso 20, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, sem esperança. Todavia, porém, entretanto, contudo, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Bom, começou uma coisa boa acontecer. Começou um ponto aonde ele começa a trazer à memória aquilo que traz esperança para ele. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, olha só, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Repete comigo, irmão. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, é o Senhor, nele porei a minha esperança. Tempo de aflição, tempo de dor, tempo de angústia, tempo de insegurança, de incerteza, tempo de medo, de fragilidade. A segurança ela é colocada no lugar certo. Ele se recorda, irmão, qual é a aplicação? Precisa colocar a sua esperança em quem pode garantir você. Nesse lamento aqui, irmão, ele segue dizendo, aí ele fala assim, ó: o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Ele vai dizendo, porque, irmão, entenda uma coisa, e aqui vai outra coisa para você, para o seu entendimento. Quando você espera em Deus, Ele passa a ser o garantidor. Quando você espera na terra, a terra é quem garante você. Escolhe. Em quem você confia? Em quem você vai? Você quer superar o que você está vivendo? Renove a sua esperança no Senhor. Renove a sua esperança nele. Como está escrito, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Irmão, quem espera no Senhor, espera tranquilo. Quem espera no Senhor, espera tranquilo. Aí você diz, pô pastor, não estou tranquilo. Bem, irmão, então nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos buscar de Deus, para você ficar em paz, para você poder continuar a confiar nesse Deus, para você continuar a olhar para Ele, não para baixo, para cima. O salmista fala coisas tremendas lá, Salmo 130, a palavra de Deus é maravilhosa. Na realidade, o Salmo 130 todo, ele diz lá, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Ele confia. Esse aqui é uma questão de um homem que está angustiado, um homem que está olhando para si e está vendo, eu pequei, eu errei, eu fiz coisa errada, e ele coloca a expectativa dele em quem pode resolver o problema, em quem pode tirar ele disso. Verso 6, ele diz lá,
espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Irmão, quem já trabalhou na madrugada sabe do que eu estou falando. Dá 10 horas da manhã, mas não dá 6 da manhã para você sair, ir embora. Quem já trabalhou de madrugada? Tem aqui, né, os irmãos que trabalham aí. Trabalha ainda, Roberto, de madrugada? O que você espera? Que dê 8 horas. Você também? Quem mais trabalha aqui? Que bom que eu não sou vocês. Mas quem trabalha na madrugada, espera pelo amanhecer, com ansiedade. Aí ora no relógio, 2:30 da manhã. Aí 3 horas depois você olha, 2:40. Não passa a hora. O que o salmista está falando? O salmista estava falando o seguinte, espero no Senhor, como sentinela espera pelo amanhecer. Ansioso. Eu espero. Como eu fico, pastor? Qual é a aplicação da palavra, irmão? Eu espero no Senhor. Eu espero no Senhor. Eu espero que o Senhor traga para mim uma resposta. O verso 7, ele diz assim: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele é uma resposta. Ele é uma resposta. E é importante você entender aonde você tem colocado sua resposta, aonde você tem esperado. Onde você tem esperado sua resposta? De quem você espera a sua resposta? De quem? Porque eu vejo, às vezes, muitas pessoas preocupadas consigo mesmas, com os cargos que estão ocupando, preocupados com isso, preocupados com aquilo, mas não esperam mais no Senhor. Não espera mais nada do Senhor. Às vezes eu espero, pastor, eu espero entrar no curso A, B, C ou D. Pastor, eu espero passar no concurso A, B, C ou D. E depois? Não, parei de esperar, alcancei, chegou. Não, irmão, a gente nunca chega. A gente nunca chega. Sempre vai ter trabalho. Sempre vai ter trabalho. Semana passada eu falei acho que foi semana passada que eu falei, daquela sériezinha, Vivendo até os 100 anos. Eu concluí. Quem assistiu? Só eu que quero viver até os 100, foi eu que assisti. Uma das coisas que eles falam lá, eu achei muito interessante, foi justamente assim, uma das coisas que mais marcou você precisa levantar de manhã e saber que tem um propósito. Sem propósito, você morre. Sem propósito, você morre, irmão. E é preciso você avaliar se hoje, você, na altura da sua idade, você está tendo um propósito. Eu não estou falando das coisas da terra. Eu estou falando de coisas maiores do que as coisas da terra. Essas pessoas se mantêm vivas porque elas estão esperando. Elas levantam. Eu preciso levantar porque uns cuidam das plantas, outros cuidam de animais, outros cuidam 90 anos andando, correndo, 94, 95, 100 anos, 102 anos, 105 anos. E está lá. Eu levanto, tocando, fazendo instrumento. Você precisa ter um propósito. Qual o propósito seu como cristão, como igreja? Tenha propósito. Tenha um propósito no Senhor. Espere algo de Deus. Espere coisas maiores. Se renove a cada manhã. Essa é a questão. Deus é especialista em trabalhar onde as coisas estão dificultosas. E às vezes você fala, pastor, não sei nem por onde começar. Ok, não tem problema nenhum. Pastor, não sei nem por onde. Não, ótimo, Deus é especialista nisso aí, em puxar aquele fiozinho que vai desenrolar tudo. Deus sabe como fazer isso com a gente. Os discípulos estavam no barco com Jesus dormindo, cansado, trabalhou, e estava lá, todos eles, e o mar agitado, e Jesus devia estar aproveitando o balanço do mar para poder dormir. E quem gosta de se dormir balançando, sabe como é bom, Às vezes está no carro, está lá, aí você dorme, é gostoso, Está no ônibus, é bom. E aí o Jesus está lá, descansando. E nesse descanso dele, o mar fica revolto, tudo desespera. E os discípulos vão até ele e falam assim: Senhor, não te importa que morramos? O senhor não está vendo? Mestre,
Marcos 4, 38 e 39. Coloca aí. Mestre, não te importas que morramos? Você não está vendo que nós vamos morrer, Jesus? E o senhor está dormindo. Ou seja, Deus é especialista em mar revolto, em furacão, em qualquer turbulência que você esteja vivendo. Eles acordaram o mestre, ele levanta. Mar, te aquieta. Tempestade, quieta. Aí ele fala, viu? Deus é especialista em caos. Deus sabe. E o caos, irmão, ele normalmente gera medo. E aí o medo paralisa. E o seu inimigo sabe disso. Porque quando você paralisa, pronto, menos um falando, menos um anunciando, menos um com propósito, menos um com vontade de jejuar, menos um com vontade de ler, menos um. Você passa a não ser um problema. Não dá para você ter uma vida, irmão, sem você ser um problema no mundo espiritual. Você é um problema no mundo espiritual. É um problema porque você é um cristão. Aonde você chega, a luz chega. As pessoas se irritam com você, e glória a Deus, porque se irritam com você. Que bom. E você trata como? Com amor. As pessoas ficam com raiva, a gente faz a brincadeira, fica com raiva, ofende. Mas tudo bem, está no pacote. Faz parte. As pessoas vão se irritar, o mundo vai se irritar. O mundo vai ficar zangado. Não tem problema. Você carrega a glória de Deus. Você carrega a unção. Você carrega a autoridade. E Deus, irmão, Deus é especialista nisso. Lá, o que ele fez em Gênesis? Gênesis 1:1. O que ele fez? Tudo era o quê? Coloca aqui para mim. Gênesis 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. Como? E era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, irmão, era caos. Não tinha nada. O que ele faz? No 3. Bote aí. O que Deus faz? É o que eu e você vamos fazer. Haja luz. Aleluia. E houve luz. Eu libero, no caos, eu libero palavra. Aleluia. No caos, eu libero palavra. No dia difícil, eu libero palavra. Na dor, eu libero palavra. Momentos difíceis, eu libero palavra. A Bíblia. Eu libero a verdade. Não é o que eu vivo, mas é o que eu creio. Minha esperança está nele. Vai construindo a superação sua, irmão. Vai construindo. Esperança no Senhor. Minha palavra no Senhor. Toda quarta-feira eu estou aqui liberando uma palavra. Quarta-feira eu e a Israela sentamos aqui. Aí ela tem um livro que é maravilhoso. Eu tenho um aqui e outro em casa. A Israela usa muito. Ele está tudo separado, os versículos, por questões, por situações. Aí a gente junto, abre ela, amor, eu não enxergo. Ela, bora lá. E ela, pá, o versículo eu, amém. Pá, e o versículo outro, amém, amém. Senhor, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Porque nós precisamos liberar uma palavra no caos. Já foi dito isso, irmão. E o que você libera quando tudo está dando errado? Ah, minha vida, ó dia, ó céus. Só os mais experientes lembram. Irmão, deixa Deus falar no seu coração. Aleluia. Sabe, irmão, uma ordem de Deus muda tudo, irmão. Uma ordem de Deus, uma palavra que você diga, muda tudo. Muda tudo, a ciência está... Mandei para toda a igreja, se você não recebeu, porque você não está na linha de transmissão. O poder sobrenatural, ciência, hein? Médico falando sobre a oração. Seu cérebro, ele é totalmente invadido por sangue, ele cresce, tem neurônio aparece. Quando o que, irmão? Quando você ora. É óbvio, foi Deus que fez. Quem viu o vídeo? Tem gente que nem vê mais as minhas mensagens, né? Estava perdendo.
Não desista, irmão. Não desista. É no caos que eu libero palavra. É nos momentos difíceis que eu declaro. Sabe, irmãos, Deus está permitindo coisas na sua vida para que você viva e desenvolva no crescimento, no amadurecimento. Eu sei que as situações difíceis, a gente sente na pele a enfermidade, as dores, as questões, problemas financeiros, tudo dói, irmão. Mas tem coisa que dói mais, é você não fazer nada diante daquilo que está na sua cara e você não faz. Nós precisamos nos entender com isso e saber que entre aquilo que eu quero e aquilo que vai acontecer tem um processo. Diga, processo. Quando você passa a superar, você vai viver momentos tremendos. Jairo estava com a filha dele doente. E o que ele fez? Ele foi assim, então chegou Jesus, Marcos 5:22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Olha só, irmão, vamos parar para entender um pouco isso aqui. Jairo desesperado, em pânico, já ficou em pânico, desesperado, para poder socorrer alguém. Ele vê o mestre, Jesus, multidão, imagina, aquele fuzuê. Quem já andou em multidão sabe, quando você ia para aquelas festas, aquelas rave, aqueles forró que você não vai mais, que você é crente, empurra o povo lá, aquela subaqueira, tá, e os negros esfregando em você, e aquela luta, aquela coisa, e você queria chegar mais perto do palco, porque você achava que a pessoa ia te ver, besteira. Agora imagina alguém que estava curando, salvando e libertando. A chance de vida da filha do Jairo. Ele chegou no Jesus. Ele captou a atenção dele. Ele deve ter pego no braço de Cristo e falou: olha para mim, minha filha está morrendo. Vem, põe tua mão. Aí Jesus vira para ele: eu vou. E aí Jesus está arrastando a multidão. E Jairo ali, eu fico imaginando, se fosse um filho meu, acompanhando. Bora, Jesus, bora. Sai da frente que ele vai curar minha filha. Aí lá vem um leproso, lá vem o cego, lá vem o coxo. E no meio da multidão vem uma mulher com o fluxo de sangue também. E no tempo, e ele curando todo mundo, e eu vendo, minha filha vai morrer. E ele para, a mulher toca nele, a Bíblia diz que a mulher toca nele, e ele para e fala: saiu virtude de mim. Jesus, não saiu nada, vamos embora, porque... bora embora. Se ele fosse daqui no Nordeste, era bora embora. Te luz, Jesus, te luz. Chama. Vamos, minha filha está morrendo. Irmão, entre a cura da menina, entre o chamamento de Jesus, chegar na casa de Jairo e a cura, processo. É nesse momento, entre o que eu quero, entre o que eu sou e o que eu quero, existe um vácuo, chama processo, um tempo. Nesse tempo, o que eu faço, pastor, para eu superar isso? Eu confio. Se ele falou, se ele prometeu, ele vai fazer. Qual é a distância entre a realização de Deus na sua vida que você está agora? A distância é uma só, irmão. É uma só. Confiança. Você confia? Ele falou que vai. Agora, irmão, até ele chegar até você, vai haver algumas coisas. E nesse tempo, o que eu faço, pastor? Se eu estou em pânico, eu confio, eu libero a palavra. Sabe, às vezes a gente, na vida cristã, a gente vai vivendo e vendo as pessoas falando assim: estou vivendo um deserto, né? Ótimo. Então você vai viver o que você está falando. Pastor, estou no deserto. Pois é, irmão.
Eu, se fosse você, não diria isso. Você não sabe o que é um deserto. Você está vivendo um processo. No processo, eu confio. Eu espero. Eu espero. E é no processo, irmão, que você vai descobrir o que está no seu coração. Lembra que eu falei para vocês que a gente já era para ser o dobro, no mínimo, de pessoas aqui? Porque nesse momento, onde nada acontece, um vazio, é um vácuo, que você fica assim: pastor, eu oro, pastor, eu jejuo. Olha, pastor, eu sou tão espiritual que até o dízimo eu dou. Nada acontece. Cadê esse Deus? Quem nunca recebeu uma cobrança dessa? Processo. Todo tempo é um processo. Espera. E a gente não quer esperar, porque a gente acha que nesse momento Deus está em dívida com a gente. Irmão, grave isso. Grave isso. E eu aprendi isso, foi cedo, e é ótimo. Nunca coloque Deus à prova. Não aponte o dedo falando: o Senhor falou. Deus não nos deve nada. Tudo que Ele dá é por amor. Viu? Cutuca aí quem está do seu lado. Nunca coloque Deus à prova. Ezequiel 47. Ezequiel 47 tem lá o profeta. Ele vai mergulhando, sabe? Ele vai indo. Nós não temos tempo para isso. Mas ele vai sendo levado. E as águas vão entrando no tornozelo dele, no joelho. As águas vão chegando na cintura. Chega uma hora que ele perde o controle. E isso diz muita coisa. É interessante que o profeta, lá no livro de Ezequiel, ele não pede: me leva para onde tem segurança. Ele diz: o que mais que tem? E ele vai até onde o Espírito leva ele, e depois ele retorna em segurança. E eu preciso que você entenda uma coisa: vai haver momentos que você vai perder a segurança. Porque nessa hora você não pode olhar mais para as coisas da terra. E eu digo isso para muitos de vocês que já são maduros na fé. Homens e mulheres que não precisam ver para crer. Simplesmente eu creio. É assim, acabou, irmão. É assim, acabou. Jesus falou, está falado, é o que está escrito. E isso não vai mudar. Mas isso não quer dizer que eu e você vamos perder a nossa confiança. Nós vamos nos manter firmes ali. Sabe, irmão, é no processo que você amadurece. É nesse processo em que você se supera. Sabe, e é muito bom a gente contar uma história, né? Semana passada, Thaís contou uma história aqui financeira, de sucesso, né? Aos 45 mesmo, né? Às 9h45, Deus respondeu a ela, 15 minutos antes de acontecer um desastre na vida dela. Quem veio, ouviu. Deus faz essas coisas, mas você perde a segurança, mas você não pode perder a confiança. No processo, aonde você vai esclarecer isso, e o processo vai deixar você tinindo, irmão. É no processo que você amadurece, que você vai crescer. Entenda uma coisa, livro de Êxodo, no capítulo 33, está lá Moisés. Moisés é um exemplo, né, irmão? É um exemplo. É tão tremendo o que Deus fez na vida desse homem, tão tremendo, e o que ele respondeu, as respostas que ele dava para Deus. Sabe, irmão, ele entra dentro de um processo, ele tinha uma promessa, Deus fala, vai, e ele sai debaixo dessa promessa, vivendo coisas que ele talvez não quisesse viver, mas se mantendo firme na palavra que Deus tinha para a vida dele. Êxodo 33, olha só o que ele estava construindo com Deus. Êxodo 33, verso 12, disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Moisés falando, o Senhor falou que se agrada de mim. Mas
Se o Senhor tem um plano, você precisa me revelar. Olha o nível de intimidade que esse homem já estava, questionando a Deus o que Deus ia fazer. E olha a resposta: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Eu estou te obedecendo. Eu estou fazendo o que o Senhor mandou eu fazer, e eu vou continuar a fazer, mas eu te peço uma coisa: revela para mim o teu propósito. Irmão, processo vai mostrar quem você é. E é nesse local, irmão, é no meio do caos, da insegurança, que Deus vai falar assim: é isso que eu tenho para você, permanece. Ou a mesma coisa que ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Pare de me perguntar, só anda. Aí a Bíblia diz: respondeu o Senhor. Irmão, já chorei 2 vezes lendo isso em casa, sexta, sábado e domingo. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. É eu que vou com você, Moisés. Irmão, fala a verdade. Fala a verdade. Se eu e você não queremos ouvir isso hoje dele. Ei, Rubi, sou eu que vou com você. Moço, é tudo que eu quero, irmão. Tudo que eu quero ouvir. É tudo que eu quero que você ouça. É por isso que não vamos jejuar. É porque eu quero que você ouça. Eu vou com você. Pode falar para ele lá que eu que vou com ele. Bem. Sou eu que vou acompanhar você. É tudo que eu preciso ouvir. Humbertão, é tudo que eu quero, irmão. É tudo que eu peço, Senhor, teu povo, tua igreja, que eu falo, que eu digo. Senhor. O que o Senhor tem para dizer? Ele ouviu, irmão, no meio de uma pressão. Esse cidadão vivia debaixo de pressão. Não era uma igreja de 200, não. Ele tinha milhões ali atrás dele. E aí, Moisés? E aí, acabou a água. Comida está ruim. Não quero mais maná. Eu quero... codorna. Não aguento mais. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais aquilo. Está calor. Moisés, está calor. Ei, Moisés, está frio. Moisés. Povo chato. E ele lá. Senhor, fala para mim o que o Senhor vai fazer, para eu pelo menos me tranquilizar. E Deus fala: eu vou com você, e eu lhe darei descanso. Moisés, te acalma, vai dar tudo certo. Aí ele fala assim: então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Olha isso: que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Irmão, Moisés estava falando, você entende o que está escrito? Moisés estava falando: nada vai me diferenciar daqui dos outros povos. A única diferença na minha vida é o Senhor. Irmão, você vai chegar nesse nível, porque não há graça em mim, se não for o Senhor. Não há graça em você, se não for o que Ele fez. Não há, irmão, é só um homem, é só uma igreja, não é mais nada. Mas se Deus estiver conosco, irmão, aí somos diferentes. É isso que eu quero. É isso que você precisa querer. É isso. Você só vai ser diferente com Deus. Sem Deus, sem diferença. Moisés já sabia disso. Como se saberá se eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? O que pode diferenciar? Verso 17: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque, resultado de processo, tenho me agradado de você e conheço você pelo teu nome. Irmão, eu não sei que nível você está, mas eu já chorei 3, 4 vezes. Nós não temos mais tempo, mas Moisés, aí ele, entendi. Aí ele fala assim:
no próximo verso, só para vocês verem aí. Aí ele fala assim, então disse Moisés, peço que me mostre a tua glória. Ei, dá para tu mostrar aí tua glória? Olha o nível de intimidade. Irmão, que é isso? Não precisamos disso, irmão, não precisamos desse negócio. Mostra a tua glória, Pai. Mostra a tua glória no meio do processo. Mostra a tua glória, Senhor, mostra, Pai. Levanta, Senhor, o abatido, levanta o cansado, levanta, faz o paralítico andar, me usa, Senhor. Põe a tua mão assim e fala, Senhor, me usa, me usa, me usa. É no meio do processo que você cresce, porque no processo ou você vai ou você desiste. É no meio das aflições que a gente recebe direcionamento, ou o Senhor faz, ou o Senhor não faz, e às vezes nós como igreja estamos andando, irmão, pode subir, louvor, às vezes como igreja nós estamos andando pela necessidade, dá um pãozinho, dá um pãozinho, dá um pãozinho, eu queria mais dinheiro, eu queria mais isso, dá um pãozinho, dá um pãozinho, dá um pãozinho, aí eu queria um cargo, Senhor, eu queria isso, eu queria isso, esperando, andando, debaixo de necessidade, e Deus está falando, ande por amor. Glória a Deus. Sabe, irmão, Deus está querendo saber quem quer Ele. Quem é que quer Ele? Quem é que está de verdade querendo Ele e quem é que está de verdade? A gente só vai superar os momentos que nós temos vivido, irmão, quando a gente andar, ser movido pelo céu, a gente é movido por amor. A gente vai romper os processos, irmão, quando a gente olhar para as coisas e falar, eu permaneço firme. A gente sempre coloca aqui, eu pedi para eles deixarem, toda quarta-feira, a gente coloca aqui, pastor, eu não sei o que orar. Irmão, não tem problema se você não sabe o que orar, coloca para mim os versículos. Tem gente que nunca nem veio, nem sabe como é que acontece. É igual no farol, né? Coloca os versículos aqui. Eu pedi para deixar no gatilho, só para você ver. Fica aqui, ó. Os versículos ficam passando. Posso soltar? Aí vai lá. Orar para não cair em tentação, orar por isso. Põe os versos. Adianta aí. Coloca os versículos de quarta-feira. Muda aí. Coloca os versículos de quarta-feira. Eu não sei o que orar. Os versículos ficam passando para você declarar quem você é. Para você poder dizer. Para você dizer o que você crê, para você mencionar aquilo que você acredita. Cada versículo desse diz algo a seu respeito. E eu chamo você para vir para cá, é porque eu creio que nessa unidade nós vamos estar aqui clamando. Resposta de oração. O Senhor sabe dar coisas boas para o seu filho. Quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas ao que lhe pedirem. Eu lhe peço, Senhor, eu estou aqui te pedindo. Eu estou aqui te pedindo, Senhor. Tua palavra fala que o Senhor vai me dar. Eu creio nisso. Pode deixar. E aí vai rolando. Em verdade vos digo, fé como um grão de mostarda. Senhor, eu quero crer, Senhor. Eu quero crer de um jeito diferente, como ninguém crê. Eu quero crer, Senhor. É isso aqui, irmão, sabe para que é? Para você parar de olhar para a terra e olhar para o céu. Não é para ficar bonito. Não é para ficar bonito, irmão. Beleza, a gente vai para o shopping, vê lá, vai lá ver as coisas bonitas do shopping. É para você declarar e viver isso. Faça uma escolha. Deus está querendo que você supere as barreiras que estão te limitando. Faça uma escolha. Escreve hoje, né? Aproveita, tem muita pouca gente colocando ali, né? Escreve ali, Senhor, eu vou superar isso na minha vida, no nome de Jesus. Coloca. Põe lá no quadro de oração, deixa lá, a gente ora por aquilo. Vão ser 2 dias de intercessão por todos os pedidos que estão ali. Vai ser 2 dias de intercessão, Senhor, 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 Senhor. Nós vamos ficar na porta. Senhor, eu creio na tua resposta. Eu creio na tua resposta. A Bíblia diz que quando Jesus chegou lá na casa de Jairo, aí ele falou, Talita, cumi, levanta. Eu fico imaginando o coração do Jairo,
Eita. Nessa hora, oh meu Deus, como é bom. Ver uma resposta, oh, como é perfeito, irmão. Você nunca mais esquece. Você nunca mais esquece, irmão. Quando você vence um processo, você fala: o meu rei fez, o meu rei fez, o meu rei fez, o meu rei fez. O que eu não podia fazer, o meu rei fez. E eu aponto para ele, aponto para a cruz e falo: foi ele que fez, ele que fez, ele que fez. Ele me deu o presente dele. Não se distraia. Não se distraia, é um tempo de superação. Romper limites. Permita-se ir um pouco mais além. Se dedique um pouco mais àquilo que você realmente diz que você é. Realmente, o Senhor quer renovar e restaurar a sua sorte. Amém? Glória a Deus.